Meu objetivo também de longo prazo é, cara, ter uma empresa, e é o que eu vou falando, a gente é uma empresa feita para adorar, a gente não é uma empresa feita para vender. Então a gente está aqui para construir um mercado de food melhor para todos. Né? A empresa que se perpetua ao longo do tempo é aquela que olha para o horizonte, para frente, para os próximos 5, 10, 15 anos. Exato. E não só para o final do mês. O nosso papel principal, a gente já entendeu que é, cara, ajudar o restaurante a combater marketplace de consumidor final. Mas aí tem que falar o faturamento da casa? Pô, desculpa, caramba, como assim? É lógico que tem que falar, o cara, ele trabalha na empresa, ele tem que saber onde ele tá, ele tem que estar junto, ele não trabalha pra você, ele trabalha com você, ele tá com você no barco, você é só um dos ajudantes, entendeu? Então a ideia hoje que a gente quer passar pra turma é isso, você não tem um restaurante, você tem uma empresa. Fala pessoal, bem-vindos a mais um CWCast, o maior podcast de food marketing do Brasil. Meu nome é Glauton Santos, eu sou o CEO da Cardápio Web. A Cardápio Web é o e-commerce dos restaurantes. Basicamente, aí um local, um grande cardápio digital super completo que te permite criar todo o seu negócio digital, trazer toda a sua operação de restaurante e construir um império usando uma única solução, que é a Cardápio Web. É isso que a gente faz para quem quer vender diretamente aos clientes, aos consumidores, sem depender de marketplace. Tá? E esse canal aqui ele é dedicado para dois perfis de pessoas, são donos de restaurante que querem trabalhar marketing, querem crescer seus negócios, querem vender diretamente aos seus clientes, e também para as agências de marketing que querem ajudar restaurantes a vender mais através ali do marketing, né, de estruturas de marketing, tanto de performance, quanto de brand, quanto de outras operações super legais, tá bom? E vamos lá, o bate-papo de hoje vai ser com o Enzo. Cara, prazer. Opa, deixa eu tirar aqui. Prazer falar contigo. Vamos tá? nessa. O Enzo ele vem aqui de uma trajetória diferente, né? A gente sabe que a maioria dos restaurantes, eles as pessoas construíram, saíram ali do... Normalmente quando eu converso com restaurantes, os caras estão com 5 anos de operação. 5 anos, um ou outro tem uma operação mais robusta, mas aqui a gente está falando de um cara que já está na 3ª geração do restaurante da família dele. É um negócio impressionante, né? É uma empresa que já tem mais de 60 anos. Hoje são 5 operações que o Enzo está à frente, mesclando buffet e mesclando operação de restaurante italiano. Então a gente vai ver aqui uma trajetória muito diferente, muito interessante, onde a gente vai falar sobre o processo sucessório, né? Como que o pai dele assumiu a empresa, aliás, como que o avô dele fundou, depois o pai dele assumiu, agora ele assumindo, pegando esses desafios que, no final, até para compartilhar contigo, meu objetivo também de longo prazo é, cara, ter uma empresa, e é o que eu vou falando, a gente é uma empresa feita para adorar, a gente não é uma empresa feita para vender. Então a gente está aqui para construir um mercado de food melhor para todos. Eu olho para décadas e décadas à frente, então processo sucessório, de conseguir fazer toda essa transição de sucessão é um desafio que eu vou ter daqui a pouco, é um desafio que muitos dos nossos clientes, porque dono de restaurante é um cara que não pensa em construir um negócio para vender muitas vezes, o cara quer ter uma empresa duradoura, quer passar esse bastão para outra pessoa, e vai ser legal falar sobre esse tipo de assunto. O Enzo hoje já tem mais de 260 mil seguidores no Instagram, mais de 400 mil seguidores no TikTok, e também montou uma escola de negócios que em um ano já tem 170 alunos focados, né, focado 100% em operações de restaurante. Então esse aqui vai ser um bate-papo bacana para a gente falar de food marketing, para falar de gestão. E Enzo, passa a bola para ti, se apresenta para a galera. Obrigado aí pela apresentação. Vamos ver como que a gente consegue somar cada vez mais para o food service, para o mercado, para quem está assistindo a gente aí em casa. A ideia aqui é trazer não só aquele conteúdo rígido, duro, de CMV, de planilha, de controle, aqueles papos bem tradicionais do mercado, mas sim uma nova visão, né? Como que a gente estruturou tudo isso. Eu que entrei em uma operação que era bem tradicional, que é o restaurante familiar, e que eu sei que é a realidade de muitos hoje também. A gente fala muito sobre a sucessão de pai para filho, mas também tem muito do filho para o pai, né? Tem muito essa diferença. Porque, por exemplo, uma vez eu fui em um evento de governança e sucessão. E aí eu cheguei lá, achei que ia ter um monte de sucessores, eu era o único abaixo de 30 anos. Porque estavam os pais vendo como que ele iria passar o bastão para os filhos. Então a gente pode entrar nesse assunto, que também é um tema bem relevante.
E além de falar bastante sobre estratégia, né? De É. fato, a gente sabe que é muito importante a gente trazer esses temas tradicionais do mercado, mas todo mundo já está careca de saber, então a gente vai tentar agregar de uma forma diferente aí hoje. Não, vai ser interessante. E isso é um aspecto do que a gente chama de liderança nível 5. Aí, para quem já leu Jim Collins, sabe que a liderança nível 5 é aquele líder que a empresa não só ela cresce sob a gestão dele, como ele é tão bom que ele consegue deixar uma liderança, um sucessor, que permite que a empresa continue crescendo no ritmo que vinha crescendo quando estava sob a gestão dele. Perfeito. Então, estudar sobre sucessão, saber dar esse próximo passo, poxa, isso aí é super complexo e isso está diretamente conectado com o que significa uma empresa duradoura, uma empresa lucrativa, porque você que está assistindo isso aqui provavelmente, ok, vai ter um caso ou outro que vai querer construir um negócio, vai querer vender, e acontece, a gente vai até falar sobre comprar esse tipo de operação, mas a maioria dos casos o cara ele quer construir um negócio para a vida dele, que ele quer, pelos próximos anos, viver daquela empresa, quer passar essa empresa para uma próxima geração. E todo esse processo, como você falou, é complexo de ser feito, né? Preparar um sucessor com a cabeça certa, ideal, para poder assumir essa bronca, que a gente sabe que é muita pressão, né? E entender que, cara, o negócio vem funcionando, ele tem que não só continuar funcionando, como tem que trazer uma cabeça nova, tem que vir de uma nova geração. E tu já é um cara que vem aqui com esse conhecimento de rede social forte, de marca pessoal. A questão até do Jim Collins que você disse, eu li recentemente Empresas Feitas para Vencer e ele fala muito sobre isso. Uma coisa que complementa bem o que você disse, que é você olhar através do horizonte, né? E não só no espelho. Né? Então, quando o líder nível 5 que você citou, ele vence, não é ele que venceu, é a equipe. Exato. Quando ele perde, é ele que perdeu. Então, é Exato. ter esse senso de liderança que hoje que eu vejo que, infelizmente, tem alguns negócios que, como estão ali do 0 a 1, né? Que tem 3 níveis de momentos de uma empresa. O 0 a 1 ao 10 e o 10 ao 100. O cara, quando ele tá saindo do 0 a 1, querendo ou não, ele tem que pagar boleto todo dia, ele tá tirando da PJ para colocar na PF, pagar a conta de luz em casa, aluguel. Então, ele ainda tá realmente querendo sair ali da zona de arrebentação. Mas a gente vê algumas empresas que também estão no nível 1 ao 10 ali e que ainda assim olham só pro resultado no final do mês, última linha do DRE, e que não é o que a gente lê, né, no Empresas Feitas para Vencer, né? A empresa que se perpetua ao longo do tempo é aquela que olha para o horizonte, para frente, para os próximos 5, 10, 15 anos. Exato. E não só para o final do mês. Exato. Né? Então é algo que você trouxe, que eu fiz essa leitura recentemente e lembrei, legal. é bem bacana mesmo. O Jim Collins, cara, toda a coletânea de livro do Jim Collins eu vi que tem um ali que eu não li ainda. As cartas. Ah, não, é do Bezos. As cartas de Bezos. Eu fiquei até curioso para ver depois sobre esse livro. Jim Collins é bom demais. Empresas Feitas para Vencer, Feitas para Durar, BE 2.0. É muito interessante. Falou uma coisa bacana sobre você estar olhando para o futuro. Recentemente eu tava. E aí vamos entrar. Tem muito assunto pra gente trocar aqui, né? Eu acho que eu ia puxar um pouco mais a parte da marca pessoal, que eu vi que é um assunto que a galera gosta, que você manda bem. Mas já que você tá puxando já essa questão de liderança, vamos falar sobre isso, tá? Tem uma leitura que eu tava fazendo recentemente, um livro chamado High Growth Handbook, né? Que basicamente ele fala sobre as empresas que conseguiram sair de 0 a 10 mil colaboradores, como que foi esse processo e tudo mais. E eu estava vendo sobre o que significa a construção de um bom executivo. E o bom executivo é o quê? É aquele cara que está ali na operação trabalhando com você, que assume a responsabilidade, são as lideranças que fazem aquela operação funcionar no nível mais alto possível, né? E sobre bons executivos, eles estão sempre pensando em resolver os problemas do momento com 3 meses de antecedência. Então ele está sempre olhando para os próximos 3 meses. Já os grandes executivos, os melhores, eles têm planejado normalmente de 6 a 20 meses de planejamento já, de antecipação do que é que tem que ser feito. Eles estão sempre planejando mais à frente. Perfeito. Como é que tu vê essa questão da formação de bons executivos, de como que é esse planejamento para poder manter uma operação que não só sustenta agora, como está olhando para o futuro? Cara, perfeito. O que eu fiz, eu faria se eu tivesse 15 anos, 19 ou 30. Como que a gente conseguiu crescer 4 empresas em menos de 4 anos e não ficar maluco? Muito pelo contrário, trabalhando menos. Ou seja, a gente cresceu vezes 4 em pouco tempo e começou a trabalhar menos. Legal. Como que a gente fez isso? Cara, desde o começo, eu entendi algo que mudou bastante o nosso jogo, construção de marca. Então isso é algo que não vai só simplificar o processo externo de venda,
Não é algo que vai ajudar só o cliente a entrar mais porque eu conheço uma casa e vou conhecer a outra, ou porque eu sigo o Enzo no Instagram, ou porque eu gosto dele, me identifico com ele, vou lá e vou postar uma foto. Isso acontece bastante, muito. O pessoal me encontra na rua, às vezes, pô, você é o dono do cerejo. Me chama até às vezes de cerejo. Ó o cerejo, é. Na época ali do Calabresa, o pessoal me chama de cerejo, é. E aí começou a crescer muito a marca, as redes sociais em conjunto. O pessoal automaticamente começa a atrelar a marca pessoal com a empresa, e isso é normal e é intencional. Porém, a gente tem que olhar internamente. É muito mais fácil replicar alguma fórmula que eu já tenho do que criar algo novo. Então, eu ter um movimento que eu já faço, o processo que eu já sigo, o cardápio que eu já tenho, em uma região vai ser diferente da outra, sim. Porém, é muito mais fácil de adaptar. Então, eu comecei a entender esse jogo da marca pessoal, não só na parte de ter um Instagram só para fortalecer todas as marcas, mas de ter um processo bem estruturado e conseguir replicar. Tanto que, por exemplo, hoje, a minha one-on-one que eu fazia com os meus gerentes operacionais, hoje é uma weekly que eu faço com todos os gerentes, porque o processo que serve para um serve para todos. Então, quando a gente vai dar um comando, ajustar um treinamento, fazer alguma coisa diferente num manual de conduta interno, o que dá certo em uma casa dá nas outras. Então, o mesmo sistema de bonificação de uma casa dá na outra. Por isso que eu comecei a escola de negócios, na verdade, depois de 4 anos ali operando, com a visão de expandir o Cereja Gastronomia com um modelo de franchising que não entra como um franchising, mas é um modelo de contrato societário, como um Coco Bambu, né? E a gente chegou a receber algumas propostas, fomos viajar, ver algumas operações, fomos para Brasília, recebemos uma proposta no Rio de Janeiro, porque essa era a ideia. Se eu consigo replicar isso aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, no Jardins, na Consolação, na Moca, onde for, e o meu problema hoje é budget, é caixa, é dinheiro. Se eu tivesse resolve, aqui, né? Se você me fizer um Pix hoje de 10 milhões, eu abro 5 cerejas, cara. Só que o problema hoje era o investimento. Eu falei, eu vou trazer gente de fora, vou criar a marca, trago o cara de fora, e aí sim eu consigo expandir minha marca, porque eu tenho o processo, eu tenho a gestão e sei fazer o cara ganhar dinheiro junto comigo. Mas aí a gente esbarrou em alguns processos e no caminho a gente viu que a galera estava precisando não só expandir, mas aprender, a trazer conhecimento. E aí foi quando a gente começou a fazer essa escola de negócio, que hoje é a gestão prática, que foi crescendo muito nos últimos meses, e que acabou atrelando muito mais valor também para nossa marca, né? Não só para a marca das operações, mas para a marca pessoal. Então eu me posicionava como um influenciador, como um empresário. Hoje já me conhecem como um mentor, como um professor, como um palestrante, né? Então já comecei a receber alguns convites para estar em alguns canais de comunicação que antes eu não recebia, mas justamente porque quando a gente começa a ensinar, né, e subir nesse lugar de fala, a gente começa a crescer não só nossa marca pessoal, mas o nosso manifesto, o que a gente fala, o que a gente prega, né, o que a gente comunica, né, que é o que a gente está começando a fazer no food service de um ano para cá. Cara, e quanto tempo tu conseguiu esses 260 mil seguidores? Cara, na verdade, assim, como que foi esse processo, né? Eu sempre fiz muito audiovisual, edição, captação para terceiros. Tive já uma agência lá de social media. Ah, tu teve agência? Comecei isso com 16 anos, cara. Peguei alguns restaurantes, na época peguei um restaurante do meu pai, ele não acreditava muito, então ele pagava ali só para realmente ajudar, né, no começo. Chegou a ter uns 6 clientes, assim, barbearia, clínica de odontologia, loja de salgado, clínica de psicologia. E a gente foi fazendo, e eu era muito bom, cara, naquilo. Tinha muito toque do layout bonito, do design, do audiovisual, só que nunca olhando para a performance. E aí, quando eu cheguei ali no momento que ia fechar a empresa, né, que era o meu ganha-pão na época, a minha irmã perguntou para mim, falou, até hoje você fez para todo mundo muito bem, por que você não começa a fazer para você? Eu falei, cara, tá aí uma virada de chave. Comecei a fazer para mim. E aí ficou mais fácil, eu conseguia gravar dentro de casa, não precisava sair de casa, não precisava de mão de obra, não precisava de Canva, coisa nenhuma. Entrei pro TikTok, cara, em um mês bati 100k no TikTok. Que isso, cara? Como assim, cara? Falando sobre moda, roupa, na época tava em alta, eu peguei e falei, cara, eu tenho 3 vertentes para seguir. Na época eu já trabalhava nos restaurantes. Ou falo sobre culinária, ou falo sobre moda, que tá muito em alta, a época dos Get Ready With Me, sabe? O pessoal não sei não. entrava na frente da tela, hoje arrume-se comigo e tal.
Tradicionalzão hoje em dia já não dá mais certo. Ou eu falo sobre o vlog, né? Falei, pô, o vlog é uma puta dificuldade, né, pra fazer, cara. Você grava o dia inteiro, edito. As receitas, eu não... Cara, na época eu não via muito assim, como que eu vou conseguir gerar receita, né, gerar investimento em mim em relação à receita. Pô, só se uma sadia, algo muito grande, me notar. E roupa era algo que era rápido, eu fazia 3, 4 vídeos por dia, ali me trocando, fazia pra semana. Enfim, comecei nesse setor, até que cresci no TikTok, né? Eu fui crescendo cada vez mais, depois fui jogando a galera pro Instagram, fui crescendo, só que chegou um nível que travou, né? A moda no Brasil é muito baixo. Falei, pô, do meu dia eu acordo 6 da manhã, vou dormir às 11. Quanto tempo desses minutos, dessas horas do meu dia que eu dedico pra moda? Talvez no começo do dia um pouco, e quando eu vou me arrumar para ir pra academia um pouco, e pra dormir eu coloco um pijama que eu nem penso. Então é muito pouco, né? Se eu juntar dá 3 horas. Agora, quanto tempo do meu dia que eu me dedico pro meu trabalho? Pô, muito. Então eu tive esse insight que me fez começar a mostrar o meu trabalho. Que daí é assim, eu indo pro restaurante, fazendo compra. Na época a gente tinha muito em atacado, quando eu entrei, né? Isso falando há 5, 4 anos atrás. E aí comecei a mostrar o dia a dia, aí que foi que bombou. Putz, a galera Teve se um identificou, vídeo né? do restaurante que eu fiz na época no Instagram, que deu acho que 7 milhões, me deu 70 mil seguidores, só esse vídeo. Foi 70 mil seguidores. E no restaurante? E no restaurante, a página que eu até te mostrei aqui antes de a gente começar, tava na Estaca Zero, e foi em collab, né? Que na época eu fazia collab com o restaurante. Hoje a gente tem no Instagram do Cereja Gastronomia 24 mil seguidores. Né? Então foi algo que foi fomentando muito por muito tempo, assim, a minha marca pessoal e o restaurante. Por isso que eu falo que anda muito em conjunto. Hoje o cara Teu perfil pessoal me conhece bastante. Teu perfil pessoal foi principalmente orgânico ou foi mais tráfego pago? 100% orgânico. 100% orgânico. Eu comecei a fazer tráfego pago agora, recentemente, mas 100% orgânico, cara. Nossa, só que conteúdo. doideira. Por isso que eu falo que o caminho do tráfego pago, hoje, ele é importante, muito, mas ele é um canal. Ele não é o checkout, ele não faz você vender. Ele faz você criar canais de aquisição para você vender. Então eu vejo que você consegue vender sem ter uma marca pessoal? Consegue. Só que vai ser muito mais complicado. Tão complicado ao nível de talvez você ter outras formas de vender que saia mais barato. Então, por exemplo, às vezes você investir em um tráfego pago sem ter uma marca pessoal, sem ter nenhum Instagram, para o cara saber de quem ele está comprando e confiar no anúncio que você fez, talvez você vai estar pagando tão caro no seu cliente, seu CAC está tão estourado, que às vezes vale mais a pena você fazer uma publicidade com um influenciador, talvez valha mais a pena uma página de dica do seu bairro, entendeu? Então eu falo que existem alguns canais de aquisição para a gente trazer, e você sabe muito bem disso, né? Trazer clientes. E se você ainda não tem uma marca pessoal minimamente estruturada, você tem que medir quanto que está sendo o seu ROI, seu ROAS real, em cima da sua margem, de quanto você está investindo em agência, em ads, em tráfego pago, né? E no final do dia, quanto que te sobra. Porque a gente faz muita call lá no Gestão Prática, né? Que é a nossa escola de negócio para restaurantes. O cara fala, pô, eu tava faturando 30 mil e aí agora eu faturei 50 mil com anúncio pago. Beleza, mas qual que é a mão de obra? Quanto você investiu? Aí você vai ver, você tira a margem, o cara ganhou daquilo ali 2%, 1%. E com o risco ainda de ter ali um mês ruim, né? De uma BM cair, não sei. Então, a gente sempre fala assim que o tráfego pago, ele é muito bom, ele ajuda, mas é um canal. É um canal de aquisição, é um dos canais. Né? Não, com certeza. O bom da venda direta, né, de você vender, de você controlar o próprio crescimento, é justamente a possibilidade de tu conseguir diversificar canal. Então, beleza, eu posso vender no Marketplace, posso vender no Meta Ads, posso vender no Instagram orgânico, vendo no panfleto. Hoje, com a tua experiência, quais são os canais que mais funcionam para um restaurante poder crescer? Cara, primeiro, orgânico, sem sombra de dúvidas. Orgânico, Instagram orgânico. Você tem uma base bem trabalhada, porque além de você olhar para aquisição, você olha para a métrica principal de um restaurante, que é o LTV, né? Vamos falar para quem é um pouco mais leigo, a clientela fiel, o freguês. Para quem tem padaria, o freguês.
É o cara que volta. Se ele vê você bastante, se ele gosta de você, se ele vai lá e janta e almoça e gosta da sua experiência, do seu negócio, da sua comida, e ele continua te acompanhando, ele volta. Eu dou sempre um exemplo, cara, do Pérez. O Instagram do Pérez, pra quem gosta do Pérez, é assim, aquilo ali deve gerar um LTV absurdo. Não sei se você conhece. Conheço. O Instagram do Pérez Eu não conheço o Instagram dele, Cara, eu conheço a marca. eu não gosto pessoalmente do Não Pérez, gosta? do hambúrguer. Eu gosto do hambúrguer. Eu não gosto muito. Aham. Só que às vezes me dá vontade de ir porque eu sigo o Instagram do Pérez. Pô, eu nunca vi o Instagram deles, é diferente? Cara, é uma semelhança muito grande assim que eles fazem. Então, gera essa proximidade muito grande com o cliente. Então, primeira rua ali de aquisição, primeiro canal é orgânico. E aí você, quando vai falar de orgânico, você olha para dois lados. Aquisição Caralho, e o marca Instagram- pessoal. O Instagram dos caras Forte, é né? forte, né, cara? Forte. Porra. Eles trabalham bem em paralelo com o que o Mac faz, assim. Depois você dá uma olhada, tem muita coisa para extrair. Então, primeira coisa, orgânico, né? Então aí no orgânico a gente olha para marca pessoal, branding, mais aquisição, que dá para trabalhar muito, né? E aquisição não é fazer um Reels bombar. Isso não é aquisição. Sempre falo. Aquisição é você criar relacionamento, você ter uma pessoa focada em experiência do cliente, em estar trabalhando no DM, conversa, trazendo gente. Né? O gestão prática mesmo. Como assim? Cara, a gente faz uma estratégia, por exemplo, no Gestão Prática. Esse mês gerou de receita uns 50 mil reais, só orgânico nosso, que é o que a gente traz, que a gente chama de social selling. Mas no gestão prática. Isso no Gestão Prática. Mas que eu vou fazer isso, né, na nossa nova operação agora, que vai ser o Borgheto Cucina, que a gente vai trabalhar com social selling. Eu vou ter uma equipe só voltada para essa parte do restaurante. Explica pra galera o que é social selling. Cara, Eu não entendi. essa estratégia, ela pode não só aumentar o faturamento de um restaurante, mas também fidelizar cada vez mais a clientela. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer uma pessoa para ficar dentro do escritório, olhando ali no meu back-office para quem frequentou minha casa, para quem gostou de alguma coisa que comeu e deu um feedback, seja nas redes sociais ou até mesmo no dia. Eu vou ter uma pessoa responsável, que vai ser uma CX, dentro do salão para alimentar um CRM dessas pessoas. Ou seja, eu vou estar sempre criando relacionamento no orgânico com as pessoas que frequentam o meu restaurante e tomam uma taça de vinho e gostam de tomar um Aperol Spritz. E vou estar criando o social mais o selling. Então, o social, pô, a gente vai ter uma playlist de jazz na sexta-feira. O que você acha de vir com a sua esposa para tomar o vinho DV Catena, que eu já deixei separado para você? Então, é basicamente isso. Né? Olhando para restaurante, a gente consegue criar esse relacionamento. Porque você olha para uma página que tem 3 mil seguidores, o cara fala, pô, minha página é fraca. Mas você já falou que esses 3 mil que te seguem, desses 3 mil, 5% te acompanha ali no seu story, 150 pessoas. Você chama os 150 por dia? Então não dá para você falar que é fraco. Você nem faz o seu trabalho, o dever de casa não está sendo feito. O que é o dever de casa? Você abordar os 150. Ô, você viu meu story hoje. O que você tá com saudade? Você já veio aqui essa semana? Você tá frequentando? Por que você não veio? O que te falta para vir? Vamos conversar. Consigo, às vezes, te trazer num dia que eu sei que você gosta do cardápio. Você já viu o nosso novo menu executivo? Você frequenta? Tu conhece alguma operação? Já viu alguma operação prática fazendo isso? Cara, sendo sincero, não. Quero te perguntar se você conhece, que você tá até mais por dentro da galera. Mas... Cara, no mercado de restaurantes eu nunca vi a galera aplicar social selling, não. Tipo, eu vejo no mercado de educacional, é comum, mas no mercado de restaurantes... Cara, eu conheço uma operação que eu esqueci o nome, tá? Mas que é de Nova York e que um amigo meu, que é o sucessor, ele que tá na linha de frente do Insalata. Não sei se você conhece o Insalata. Não conheço. Cara, o Insalata hoje é o maior delivery de São Paulo. Deve estar no top 3. Eu sei que regional ali, Jardins e Itaim, é o maior. A gente pega aquele app de busca, né? Então a gente consegue puxar. E o Omar, que é o sucessor, amigo meu, me trouxe essa estratégia para ele. E ele é um cara muito de sistema, software. Ele está desenvolvendo um SaaS agora para recebimento. E, pô, a operação do Insalata, 32 anos de casa, bem tradicional. E ele entrou para colocar sistema. E eu falei, esse cara vai saber alguém que faz. Eu perguntei para ele, ele falou, cara, aqui no Brasil eu não conheço, mas eu conheço em Nova York. É uma operação que faz exatamente isso que você está fazendo. Só que ele tem uma cultura absurda, porque a equipe dele é totalmente treinada para sempre que alguém faz um pedido ou faz algum comentário sobre o que está sendo oferecido na mesa, eles alimentam o CRM. Então o tablet não tem só o PDV aberto,
tem o CRM, porque tem uma equipe de CX no back, falando com todo mundo na DM, no WhatsApp, conversando, gerando relacionamento, fazendo social selling. Porque você sabe que o social traz selling, né? Então, quanto mais relacionamento você traz com o cara, mais venda. Imagina você chegar num restaurante, o cara falar pra você, pô, cara, como que tá lá o cardápio web? Tá vendendo bem lá? Ô, lembrei de você, meu. A gente tá com um prato aqui que a gente tá fazendo um prato roxo, mesma identidade visual de vocês. Ó a semelhança, pô, massa, né? Ó a conexão que o cara vai trazer. Mas você precisa de informação, né? E hoje não tem nada que você consiga fazer a não ser cultura do cara saber a importância disso. Com certeza. A gente vem trabalhando essa vertente de trazer dados, né, e colocar essas informações à prática já faz algum tempo, especialmente a nível de jornada. Então hoje tu consegue ver um cliente que ele comprou de ti no delivery, depois foi num salão, pediu na mesa, depois foi no teu balcão, pediu num totem, a jornada completa com um CRM para organizar o que esse cara tá pedindo. E eu acho que quanto mais informação a gente traz de comentário, agora conectado, talvez não tem isso, mas poderia ser uma possibilidade de conectar isso nas redes sociais, tentar analisar se esse cliente fez algum comentário, trazendo informação, gerando insight suficiente para num futuro próximo com a IA, talvez todo esse trabalho ser feito de uma maneira muito automatizada, né? Sim. A gente vai trabalhar de sistema até agora, com um CRM, né? Isso nessa casa nova que vai ser esse italiano. A gente vai trabalhar com um CRM, o PDV, e eu quero trabalhar com um banco de dados que seja alimentado pelo meu CRM, talvez com um Notion, fazer uma integração via API, para ser o mais simples possível para o meu time visualizar. Não pode ser um CRM também muito robusto, ele ter que entrar no pipeline, não. Garçom, cara, atendente sabe como que é, tem que ser prático, senão não vai funcionar. Então a gente vai trabalhar com algo que seja simples para o cara alimentar, e que a gente consiga, principalmente nesse começo, fazer. Porque, é claro, um sábado de porrada, espera, talvez não seja viável. Mas numa quinta-feira à noite, né, numa sexta-feira almoço, que faz um movimento mais tranquilo, se eu tiver com essa cultura forte de o cara alimentar os dados, o que o cara gostou de tomar, qual que é o nome dele, ele veio com a esposa, veio com um filho, tem um filho pequeno, chegou com uma Mercedes, chegou com um carro cheio de adesivo da empresa dele, então um cara que gosta da empresa, a empresa dele o nome é tal. Se a gente conseguir ter essa informação, meu atendimento fica sempre em cima desse processo e não dependendo das pessoas. Não interessa quem vai entrar ali. Porque o turnover é alto. O setor está com 70% de turnover no ano, né, de alimentação, restaurante. Então eu não posso depender de uma pessoa, que é o que acontece hoje no restaurante. O seu Joaquim, ele está comigo há 20 anos, ele sabe o nome de todos os clientes. E se o seu Joaquim pega uma pneumonia e fica um mês fora, meu cliente é mal atendido? Não, pode ser o seu Joaquim, o Fábio, o Lucas, qualquer um. CRM tá lá. O cara vai ser atendido com a mesma semelhança que o seu Joaquim atendia. Entendeu? Então, a minha ideia, entrando agora para esse modelo de negócio, que é o italiano, que eu sou apaixonado, sexta e sábado eu passo em cantina o dia inteiro. Eu vejo que é um diferencial. Você senta na mesa e o cara te conhecer, te atender bem e tal. Mas por que uma hora eu vou, por exemplo, num Nino, numa osteria Nona Rosa, que é amigo nosso, e eu sou muito bem atendido, porque o cara me conhece. Mas e quando não é o que não me conhece? Ele não me atende muito bem. Né? Então eu vejo que essa experiência de gerar essa semelhança vai ser bem bacana. Não, o que a gente vai ver nos próximos anos, a nível de tecnologia para food service, eu até compartilhando contigo um pouquinho do que a gente tem como playbook de negócio, o nosso papel principal a gente já entendeu que cara, ajudar o restaurante a combater marketplace e vender diretamente ao consumidor final. Fala pessoal, Glauton passando por aqui para te dar um presente. Para quem comentar aqui embaixo quais foram os principais insights que você tirou desse podcast, eu vou te dar um material gratuito sobre food marketing, te ensinando sobre como que você faz para atrair clientes através de tráfego pago, como que você faz para estruturar o seu cardápio através de engenharia de cardápio e como que você faz para ter relacionamento com o seu cliente através do CRM da Cardápio Web. Se você quiser ter acesso a esse material gratuito que a gente preparou, basta comentar aqui embaixo quais foram os principais insights, né, os principais pontos que você tirou desse podcast que a gente está passando agora, neste exato momento. Show de bola? Então tudo que tange a ajudar esse cara a vender diretamente ao cliente dele, sem depender de marketplace, é uma frente importantíssima pra gente.
Então, CRM, ter acesso a dado de cliente, conectar, formas de A conectar. gente pode até fazer uma parceria depois conversar, né? Pode, a Melhor, gente pode com trocar uma ideia certeza. sobre isso, né? Tudo que envolve conectar o restaurante, né? O funcionário do restaurante com o cliente é uma parada que a gente vê que é o futuro natural da nossa tecnologia. E uma das coisas que está no nosso playbook é a gente tem que ser o futuro do nosso mercado. O que você imagina de futuro de tecnologia, a gente tem que sair daqui primeiro, como uma grande empresa de inovação que a gente é. Então, uma das coisas que eu acho que daqui a pouco vai começar a bater na porta, que é uma das coisas que eu quero trazer até ano que vem, é que o garçom ele tem um bipzinho aqui, ó, no ouvido dele, talvez com uma câmera instalada na própria operação e já conectado no CRM, para esse bipzinho falar, ó, cliente de blusa branca na mesa 4, esse cara aqui já veio comprar da gente há 2 meses atrás, veio com a mesma mulher que tá do lado dele, a esposa dele, o nome dele é João. Vai lá falar com ele, seu João, tudo bem? Prazer. Imagina que tecnologia foda que agora a gente consegue Sim. desenvolver com inteligência artificial conectada a CRM pro cara fazer uma baita de uma experiência pro cliente dele. Sim, É o com futuro, certeza. cara. É o Com futuro. certeza. Muito dado Hoje, conectado. hoje a ideia é que eu tenha fazer isso, mas manual, né? Teria uma pessoa, um CX, uma pessoa ali no back-office de escritório que vai estar alimentando isso. Mas se a gente Exatamente, conseguir fazer isso exatamente. automático, Bom, pô. com tecnologia, porque realmente com IA hoje em dia eu consigo fazer isso. Deve ter Aham. uma câmera aqui que tá olhando pra ti, essa câmera com IA ela pode falar, não, esse aqui é o Enzo, que Sim. já visitou a operação aqui, esse prédio uma vez, tal, falou sobre esse assunto, bum, conectado. Imagina o nível de personalização que esse cara consegue trazer pra uma conversa. Com certeza. Eu acho, Bem massa, acho bem que massa, o cara. futuro Bem vai massa. ser muito legal, cara. Com Da certeza. venda Até direta. porque é legal sempre falar também o objetivo disso. Uhum. Porque às vezes pega uma pessoa que não é muito por dentro de tecnologia, de entender a importância de que isso tem para o setor, para o negócio dela, e fala, que besteira, cara, eu já estou tendo lucro aqui, não preciso disso. Mas o objetivo disso é gerar mais lucro, é gerar mais resultado. Se eu sei que o meu cliente ele gosta de tomar um vinho importado, por que quando ele voltar na minha operação, eu vou oferecer um vinho nacional, se eu sei que ele gosta de importado? Ou não vou oferecer um vinho, entendeu? Uhum. Então, a ideia aqui é a gente ter informação para atender melhor o cliente, ele voltar mais, aumentar a LTV e saber também que esse cara aqui é um cara que eu vou oferecer uma pana ao invés de uma prata, entendeu? Uhum. Então, o objetivo é, cara, faturamento, faturar mais, melhorar a operação, otimizar, né? Então, é legal bater nessa tecla, porque eu vejo muito isso dentro de casa, né, cara? Meu pai mesmo, um cara muito tradicional. E às vezes tá vendo algumas coisas de tecnologia, isso aí não funciona, isso aí não dá certo, isso aí não precisa disso, é só fazer um bom atendimento. E é importante, ainda mais que a gente tá num canal aqui de comunicação grande aqui, que é o podcast aí do CW, pra gente passar pra turma, né? Isso aqui é importante porque não é só o futuro, é o presente. É o ganhar melhor. As margens estão cada vez mais apertadas. A gente estava falando sobre isso aqui, né, antes de começar. Hoje o restaurante tem um dos EBITDAs mais baixos, né, que tem assim, não do mercado, mas das gamas de possibilidades que a gente tem, né? Então, e é um trabalho puxado, né? Então, pô, você tem um trabalho puxado com uma margem apertada e você não quer olhar para melhoria. Eficiência máxima, né, Cara, você tem que te extrair o máximo. Você já trabalha pra caramba, lida com mão de obra complicada, turnover alto, taxação, inflação aumentando. Saiu hoje, inclusive, cara, os novos dados ali do Banco Central, né? Selic em 13 ainda. Vai abaixando a eleição, vai chegando, eles vão melhorando, mas ainda por 13. Ainda é foda. Então, se a gente não tá buscando melhorar sempre, né? Ganhar mais eficiência. Cara, uma hora o problema o bicho pega. o problema vai crescer e a consequência disso é quebrar, é fechar, é ter que ir para outro negócio, né? É porque a mentalidade, na verdade, ela tem que estar sempre sendo de melhoria, de otimização, né? Você tem que estar constantemente buscando crescer e constantemente vendo formas de deixar o seu negócio melhor. Então, isso vem muito, cara, de uma cabeça ou que o cara não tá conseguindo fazer isso, ele não tá conseguindo resolver os problemas que ele tem, porque muitas vezes ele nem enxerga que tem um problema,
Por exemplo, aqui o exemplo mais claro que a gente vai ter é o cara que está atolado de operação e ele acha que a única forma de resolver esse problema dele é indo lá, colocando a mão na massa e resolvendo as operações todos os dias. Aí ele passa a vida inteira dele trabalhando igual um maluco para poder resolver o problema de ontem, ao invés de estar pensando no futuro dele. E ao invés desse cara fazer um processo que seria o mais inteligente, colocar uma liderança para assumir, desenvolver o processo, para que ele possa ter um pouco mais de tempo de qualidade para pensar no futuro, não, ele tá sempre ali se matando porque falta às vezes um toque de alguém para ele fazer isso. Cara, assim, eu sou um cara que até hoje freneticamente invisto em conhecimento, em livros, em acompanhamentos, em mentoria, em ambientes, em acesso. A importância disso é muito grande, mas eu fico maluco porque eu vejo às vezes uma operação, o cara fatura 500 mil, 20 anos de mercado, empresa familiar, tradicional, uma baita história, faturamento bom, aí deixa lá 20%, 25% de lucro líquido, ajustado, no bolso, o cara tendo um baita resultado. Aí eu chego com acompanhamento pro cara pra ele pagar R$1.000 por mês pra eu conseguir planilhar as coisas dele. Ele não consegue saber o que é um CMV dele, ele acha caro. Eu fico louco. Eu falo, não é possível. Eu nem bato muito na tecla. Eu falo, se você não quer, cara, eu não vou querer por você. Se você não consegue enxergar, que é a consciência que a gente fala. Né? Eu vejo muito dono de restaurante sem consciência de melhoria. Pra ele tá bom, ele fatura 500 mil, tem 20% de margem, tá ok, beleza. Aí quando começa a dar problema, passa 1 ano, 2 anos, Copa do Mundo, mudança no governo, nova taxa, muda ali, muda aqui, aí começa a cair faturamento, aí começa a margem ficar mais apertada, aí o cara fala, o Brasil é complicado, né, velho? Reclamar do Brasil é muito fácil. É fácil reclamar do Brasil, põe a culpa em alguém, né? Põe a culpa em alguém que é mais fácil. Agora, quando lá atrás ele teve a oportunidade de fazer um investimento quando a vaca estava gorda, que é a liderança nível 5 que a gente fala, de investir na equipe, de melhorar o cenário da equipe, de segurar mais a equipe, reter mais, pagar mais bônus. Eu sempre falo para a turma, você prefere 15% de margem por 30 anos ou 25% de margem por 3 anos? Empresa duradoura, né, velho? Empresa feita para vencer. Às vezes você tem uma margem estabilizada, mas porque você investe na empresa, investe na operação, investe na equipe, dá condição de trabalho, dá uma bonificação, abre mão um pouco do pote de ouro no final do mês para ter uma equipe alinhada, mas por muito tempo, né, cara? Por ter uma tranquilidade, poder tirar um tempo com a família, viajar, ter liberdade fora da operação. Eu vou te falar, investir em gente, cara. E aí é uma coisa que eu acho que quanto maior fica o seu negócio, mais você entende que, especialmente quem pensa em escala, quem pensa em grandes negócios, você entende que você não faz nada sem boas pessoas. Não existe uma cardápio web sem umas 10 pessoas ali específicas que fazem essa operação existir e funcionar do jeito que ela é. Então, assim como não existe uma Microsoft, o Bill Gates já falou isso, não existe uma Microsoft sem 20 pessoas aqui na nossa operação que fazem essa máquina acontecer. Sem essas 20 pessoas, eu não teria metade da metade do que é a Microsoft. Então, pessoas é onde está a parada no negócio, né? E aí vem um negócio que é o do restaurante, que ou é a falta de consciência de que ele precisa fazer isso, que é o caso, ou então simplesmente é o comodismo. Ele fala, não, eu tô bem com isso daqui, não quero ganhar mais do que isso, pra mim já tá o suficiente. Só que o cara tem que entender que quando a gente fala de empreender, irmão, se você não tá crescendo pelo menos a inflação, 10, pelo menos. Você tá perdendo dinheiro todo ano, é isso que acontece. Então, é obrigado a crescer, é obrigatório crescer. É obrigação crescer. Se você não tá, é por isso que se você não tá crescendo, você tá morrendo. Perfeito. E aí é um negócio que, se você não tem uma máquina que ela tá buscando crescimento e buscando eficiência, beleza, você pode ficar ali 5 anos trabalhando bem. Mas se você quer uma empresa duradoura, empresa de 30 anos, de 40 anos, uma hora vai dar ruim. O comodismo, uma hora vai dar ruim. Então você tem que estar o tempo... E aí é o grande risco. Pô, você pode... E o que que tem? Você já deve ter visto 300 milhões de casos do cara que ganhou muito dinheiro por um determinado período e depois, bum, parou de ganhar. Desapareceu. Aí o cara criou um estilo de vida fudido, onde ele tinha grana pra pagar, só que agora o negócio dele que não tinha durabilidade parou de dar dinheiro e agora ele tá ferrado sem saber o que fazer.
Quantos casos desse acontece que a gente vê o tempo todo? Pela Cara, falta de um sim. negócio duradouro. Fala pessoal, Glauton passando por aqui para te dar um presente. Para quem comentar aqui embaixo quais foram os principais insights que você tirou desse podcast, eu vou te dar um material gratuito sobre food marketing, te ensinando sobre como que você faz para atrair clientes através de tráfego pago, como que você faz para estruturar o seu cardápio através de engenharia de cardápio e como que você faz para ter relacionamento com o seu cliente através do CRM da Cardápio Web. Se você quiser ter acesso a esse material gratuito que a gente preparou, basta comentar aqui embaixo quais foram os principais insights, né, os principais pontos que você tirou desse podcast que a gente está passando agora, neste exato momento. Show de bola? Valeu! O que eu vejo assim, ó, uma coisa que vou até falar para a turma de casa. Anota isso que eu vou falar. Vindo de uma empresa que se juntar os anos de experiência do meu pai, a turma fala que eu nasci no berço de ouro. Eu falo que eu nasci na cozinha de ouro, que eu nasci no meio da cozinha. Desde que eu me conheço por gente, a gente já teve múltiplos negócios, padaria, lanchonete, restaurante. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto uma frase que minha avó diz e eu traduzi ela agora para o mercado, que é: o dinheiro não aceita desaforo. Mas agora eu traduzo ela para dentro dos meus negócios, que é: o conhecimento não aceita desaforo. Então, se você prefere investir o seu dinheiro numa viagem, num carro, num apartamento legal, antes de investir na sua própria empresa, se você olha antes para sua PF do que para deixar depois para olhar para sua PJ, cara, você tem um negócio que não te dá previsibilidade, mas você já quer olhar para sua PF. Então, o que eu penso em relação a isso, cara, que foi o que você trouxe. Quando a gente fala sobre empresa duradoura, ainda mais estando na linha de frente, tomando decisão, a gente não pode esquecer o principal fator de uma empresa: pessoas. É o principal fator de uma empresa. O que faz a empresa rodar, se tornar previsível, é pessoas. O cara, ele quer limitar a visão de crescimento de um funcionário. Ele quer limitar a visão de conhecimento de um funcionário. Tem cara que hoje não abre nem faturamento para a equipe, cara. O cara não quer. Tem gente com a gente lá. Ó, aí você vai fazer o bônus em cima do faturamento. Mas aí tem que falar o faturamento da casa? Pô, desculpa, caramba, meu. Pô, como assim? É lógico que tem que falar. O cara, ele trabalha na empresa, ele tem que saber onde ele tá. Ele tem que estar junto. Ele não trabalha para você. Ele trabalha com você. Ele tá com você no barco. Você é só um dos navegantes. É o que você falou. Pô, tem 10 pessoas ali na Cardápio Web que, se não tiverem lá, não funciona. Sabe o que essas 10 pessoas vão falar? Eu também tenho 10 abaixo de mim que, se eu não tiver aqui, não funciona. Aí as 10 vão falar: eu tenho 10... Porque é a hierarquia de uma empresa, é assim que funciona. Você hoje está no nível 1 da hierarquia, né, em uma das cadeiras principais, e você olha para a hierarquia de baixo. Difícil, não sei como que é, mas você deve ter seus coordenadores ali que fala com a turma que está ali no chãozão de fábrica. Sim. Você fala menos. Essa galera de baixo de você vai falar a mesma coisa para quem está embaixo. Pô, tem uns vendedores aqui que, se ele não tivesse aqui, o ponteiro ia ser diferente. É a mesma coisa num restaurante. Eu olho para os meus gerentes e falo: pô, meus gerentes são ponta firme pra caramba, comprometido, minhas lideranças são ponta firme, meus chefes de cozinha, não tenho nem o que falar deles, cara. Aí eu vou lá e pergunto para eles: o que faz essa empresa rodar? Ah, não, minha equipe aqui da cozinha são nota 10. Sem eles eu não sou nada. Isso é uma hierarquia. Só que quando a gente olha para dentro do restaurante tradicional hoje, que fatura 50, 100, 1 milhão por mês, tá certíssimo. O que acontece? Não tem hierarquia. Não tem. Dono, equipe. Dono, equipe. O cara, ele não tem essa árvore que faz o negócio rodar. Então, ele não tem os pontos de contato dele. Então, é assim: vocês são funcionários e eu sou dono. A partir de agora, eu delego. No máximo, eu faço um cafezinho da manhã para enganar vocês. Fingir que eu gosto de vocês. Dou um cafezinho ali de sábado. Compro uma Nutella ali. Finjo que é algo muito grande para vocês também acharem que eu gosto de vocês. Quando vocês precisarem de alguma coisa, vocês vêm ali no escritório, né? Dou um vale. Eu finjo que vale muita coisa, dou vale para vocês e tal. E aí, no final do mês, eu pego minha parte, vocês pegam de vocês e acabou. Vocês não sabem de mais nada. Essa é a crença limitante que todo dono de restaurante tem, cara. E que eu vejo que
é o 8 ou 80. É o nós contra eles, né, cara? É 8 ou 80. Foda. Ou é o nós contra eles, ou é um cara que já tá muito assim. O nosso trabalho é pegar essa galera que tá entre 8 ou 80. É mostrar, é educar, é falar, cara, não é pra ser assim. Tanto que tem gente que entra nos nossos acompanhamentos, dentro de gestão prática, querendo olhar pra CMV. Na primeira aula ele fala, cara, CMV não interessa pra mim, CMV é só a ponta do iceberg. Tá explicado porque meu CMV é ruim. Porque eu tenho uma equipe que não sabe de nada, não olha pra nada. Cara, hoje eu não sei quanto tá o preço do filé mignon, do contrafilé, quanto que custa um saco de lã, eu não sei nada. Mas eu garanto que todos os CMVs de todas as nossas operações estão controlados. Porque eu tenho pessoas, eu tenho hierarquia. Eu tenho uma compradora que fala com os meus chefes falam com os gerentes, com a equipe. Então essa hierarquia traz o resultado. Mas eu, dono, ixi, velho, meu, faz alguns meses que eu não olho para controle de estoque, tranca o estoque. Eu, cara, quando fala de trancar estoque, eu já falo, não tem hierarquia. Não tem. Se tem que trancar o estoque, não tem hierarquia, não tem confiança. Não tem equipe, não tem pessoas. Não tem a galera ali que tá dentro, que tá junto. Não tem o processo de confiança. Ah, tem o turnover? Tem. Vai entrar gente nova? Vai. Mas qual que é o processo para gerar responsabilidade? Entendeu? Imagina ter que ficar me preocupando com estoque trancado com 30, 40 casas. Cara, ferrou, né? Tô ferrado. Entendeu? Então, a ideia hoje que a gente quer passar pra turma é isso. Você não tem um restaurante, você tem uma empresa. E a gente vai fazer essa empresa é isso. ser duradouro. Trabalhar a governança, olhar para o longo prazo, trazer uma visão audaciosa para a equipe, faz com que a equipe olhe para a empresa e fale assim, não, aqui é um lugar onde eu vou me desenvolver, onde eu vou crescer, onde eu vou construir alicerce. Faz com que você dê muito gás no curto prazo e no médio prazo, para que no longo prazo você tenha um pouco mais de conforto, de qualidade, que você acredita que vai crescer junto com aquele negócio. E parte de você conseguir construir esse ambiente para o funcionário é o funcionário olhar para você e falar, não, meu chefe é um cara ponta firme. É um cara que eu sei que ele vai estar comigo, que quando eu precisar esse cara vai me ajudar, esse cara tá me levando para um lugar diferente. E as operações que crescem, e digo isso porque eu conheço também muitas operações de restaurantes que cresceram assim, são operações que dão essa oportunidade pro colaborador, que às vezes o cara ele entra ali lavando o prato na cozinha, mas a liderança tá instigando esse cara a estudar, a aprender, a ler, que às vezes é um cara que não tá, na maioria dos casos, ele não olha, ele não tá cagando pra ele, mas a liderança direta tá instigando pra que esse cara vire alguma coisa, e ele começa a se desenvolver. E ele começa a aprender, ele começa a entender que ele pode virar um chefe de cozinha, ele pode talvez virar um gerente de loja num longo prazo, se ele estudar, se ele se dedicar, se ele aprender. E aí você começa a instigar as pessoas acreditam na tua missão, e daqui a pouco você abre uma segunda loja, e um cara que era bom da primeira operação, cara, vem cá, vem ser o meu gestor, meu gerente. Perfeito. E bum, o negócio começa. O que eu sempre falo pra equipe nova, principalmente? Sento de frente lá com um cara que tem 35 anos de gastronomia. Ou sento com um gerente lá de 50 anos, chefe de cozinha de 45 anos. Senta eu, 24 anos, e ele na minha frente. Eu olho pra ele e falo, você acha que eu com 24 anos vou parar por aqui? Ele fala, acredito que não. Eu falo, tenho certeza, eu não vou parar por aqui. Você acha que se você andar junto comigo, caminhar junto comigo, você cresce comigo? Acredito que sim. Então vamos embora. Ó, cara, tem duas coisas muito importantes que mudam a chave da cabeça de todo dono de restaurante em relação à mão de obra. Primeiro, Pix. Pagar bem. Acabou. Tem que pagar bem. Tem que pagar fora do normal do mercado. Quem não paga a mais do que tá ali na folha vai ter sempre problema. E não é de turnover que eu tô falando. É de cultura. Turnover vai ter sempre, tá? Tô falando de cultura. Quem tá vestindo a camisa. Porque esse turnover de 70% não são cadeiras estratégicas. Exato. O cara perder um garçom ali de vez em quando faz parte do jogo. Auxiliar de cozinha, ajudante, faz parte do jogo. Exatamente. A turma vê a gente falando de gestão de pessoas, acha que a gente vai trazer uma fórmula pra não ter turnover. Não é isso. Mas é a partir do momento que eu entro no barco, como que vai ser? Então, primeiro, Pix, reconhecimento. Segundo, cara, muito importante, importância, reconhecimento. E aqui não é mais de Pix que eu tô falando.
Aqui eu já tô falando de reconhecimento e importância que eu dou pro cara dentro do meu negócio. Porque pensa comigo. Quanto que um cara ganha hoje para se tornar liberal fazendo entrega no iFood? O cara vai, compra uma bicicleta da Caloi usada no Mercado Livre por R$ 350, uma mochila por 100 conto, 450, e junta ali R$ 200 para estar tomando água, enfim, ao longo do mês, parando ali nas operações, almoçando. Quanto que ele ganha fazendo entrega das 8 da manhã, das 7 da manhã até as 4 da tarde? Se ele fazer isso todo dia, de segunda a segunda. Uns 3.500, uns 4.000. Hoje o salário mínimo, cara, tá em torno de 2.000, 2.075, 2.200. O que é melhor para ele? Tá numa empresa que ele não tem importância e reconhecimento, ganhando esses mesmos, vamos falar que ele tem até a parte 1, porque eu tô querendo te mostrar que os dois são complementares. Ele ganha 3.000 lá, 3.500. Ele é registrado com 3.000, mas tem 500 de bônus. Aí ele não tem encheção de saco, ele trabalha, faz entrega. O que ele prefere? Ele vai embora. Ele vai lá, compra uma bike. Ou ele abre lá um iFoodzinho, um CNPJ lá, pega um CNPJ, abre um iFoodzinho, começa a fazer bolo em casa. A marmita, arroz, feijão, filé de frango vende a R$ 22. No final do mês ele tem lá os 3.000, R$ 3.500 dele. Mas por quê? Porque não é só Pix. A gente escuta muito o cara falando. Mas eu já pago bônus, Enzo. Eu já pago bônus. Não adianta. Não adianta. Turma é ignorante. Eu falei, cara, não é só Pix. Pix é importante? Faz parte. Mas e a importância pro cara? O cara não sai porque ele não quer sair. Ele fala, puta, eu tô numa empresa profissional que me reconhece, faz reunião, junta, eu sei dos dados, sei dos números, transparência, verdade na mesa. Eu quero vir, eu quero estar aqui. Se me oferecerem R$ 200 a mais ali, eu não vou sair, não. Porque aqui, além de eu ter, claro, a importância, talvez, e aí não é as promessas vazias, né? Talvez eu consiga crescer. Talvez eu... Não dá pra falar que todo mundo vai crescer. Tem cargo que o cara não vai crescer mesmo e é normal. E tem o nível das pessoas. Exato. Mas assim, o cara que quer crescer, ele tem que sentir que tem essa possibilidade na empresa. E eu só, cara, eu só cheguei onde eu cheguei. E assim, a gente vai... Olha, são números legais, né? Até o final desse ano a gente vai bater 20 mil clientes. A gente tá com 15 agora. A gente vai transacionar dentro da base de faturamento desses clientes mais de 10 bilhões de reais só esse ano de GMV. Esse ano vão ser mais de 100 milhões de consumidores brasileiros usando produtos da Cardápio Web. Cara, a gente só chega aqui porque tem um monte de gente que comprou esse sonho e falou, cara, esse cara é ponta firme, ele sabe o que ele tá fazendo, e se eu for com ele eu vou chegar mais longe. Isso vai de uma empresa profissional que transforma a vida das pessoas. Animal. E aí você tem um restaurante que você trata o cara como um burro de carga, você só reclama do cara, você não conversa com a pessoa, você não pergunta como é que tá a vida da pessoa, você não tá se preocupando se a pessoa vai crescer ou não, e tu quer reclamar que o funcionário não se importa com o trabalho? É complicado, pô. É fogo. Essa é a realidade, né, cara? Essa é a realidade. E é um setor que, se colocar o setor alimentício, cara, em geral, indústria, tudo, hoje dá para mais de 10% do PIB, cara. É gigante, é muito grande. É enorme. É gigante. Hoje tá, no geral, olhando para todos os restaurantes, mais de 1,6 milhões de restaurantes abertos. É o maior varejo do mundo, cara. É gigante. E se tu juntar todos os outros varejos, é menor do que o varejo de restaurante, sabia? Exato. Eu fiz essa análise já. O que eu sempre falo? Essa visão, ela quebra muito dono de restaurante que pensa que não precisa crescer. Isso que eu vou falar agora é algo que eu sempre trago e que quando o cara escuta, ele percebe que ele tá indo pelo caminho errado. O dono de restaurante, ele tem sorte. Por que ele tem sorte? Porque quando ele abre a porta, ele tem um produto que é commodity. O cara, ele tem que comer. Quantas vezes você come por dia? Eu como umas 6. Quantas vezes você contrata um serviço digital por dia? Nenhum, por isso que é mais difícil, né? SDR, é closer, é estratégia, é funil, é tráfego pago. Agora, às vezes, o cara vai abrir um restaurante, vai abrir a porta, se ele pegar um ponto bom, só fazer um arrozinho com feijão bem feito, ele lota a casa. Aí ele tá fazendo faturamento, ele acha que ele não precisa de gestão. Aí ele fica 1 ano vendendo, 2 anos, aí ele começa a perceber, por
Por que antes eu ganhava mais, agora eu tô ganhando menos? Por quê? Porque meu atendimento não é bom, não faço treinamento, começou a cair. Chega uma hora que ele descobre que existe um cara que chama CMV. Aí depois de 2 anos, ele vai ir atrás, só que daí já é tarde. Porque ele ficou vendendo bem no primeiro ano, no segundo, aí vem a taxa de mortalidade. Né? A taxa de mortalidade gigantesca. A cada 2 anos, 60% quebra. É coisa de maluco, cara. É, Taxa de mortalidade. E assim, a gente fala do restaurante. Abrir novidade é fácil, vai lotar comida, faz uma comidinha boa. A gente fala do restaurante, Simples. mas, cara, o mercado como um todo, se você não é profissional, você quebra em tudo que é área. Tá todo mundo sempre falando, mas startup é muito bom, é escalar. Cara, das startups que você conhece, pô, a cada 1000, 10 dão certo, 20 dão certo, sei lá, tem que analisar. Perfeito. Eu não sei qual é a porcentagem exata, mas dá certo mesmo que cresceu. É a exceção da exceção da exceção. Sim. Cara, é muito raro, de verdade, assim, eu já conheci muito startup, é muito raro encontrar uma que funciona. A maioria delas fica no meio do caminho, porque empreender é difícil pra caralho, pô. Sim, Difícil pra caramba. E a galera não dá atenção pra gestão quando começa a crescer. E o dono de restaurante, ele tem uma parada diferente. Isso aqui eu sei porque eu sou do mercado. Ele não se vê como empresário. Ele se vê como um dono de restaurante. Né? É um comerciante, ele não é um empresário. Ele é um empresário como qualquer outro empresário. Ele só precisa se ver como empresário e lidar como empresário. Usa isso como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Construção de marca, construção de liderança, criar processo interno. E os caras que fazem isso destoam. Empresas geracionais, empresas de 60 anos, esse tipo de coisa existe. Sim. Mas o cara tem que saber fazer. Perfeito. É isso mesmo, cara. Cara, vamos lá. Seguinte, vou entrar aqui agora no Papo CW contigo, tá bom? Vamos lá. Papo CW, um momentinho que eu faço umas perguntas mais polêmicas. Aí tu tem que responder rápido, tá? Não pode pensar muito, mas pode se delongar na resposta, tá? Só que tem que ser de bate-pronto. Beleza? Para você que acompanhou a gente até agora, tá gostando desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no CWCast, tá? Acompanha a gente no YouTube e também no Spotify. Beleza? Deixa um comentário aqui pra gente poder ler, ajudar no nosso engajamento, tá? E é o seguinte, se você é um dono de restaurante, tá gostando dessa conversa, entenda que basicamente tudo isso que a gente está falando, gestão, acompanhamento, marketing, vendas, tudo isso você com CRM, você consegue fazer usando a cardápio web, o e-commerce dos restaurantes. Aqui é uma solução onde, em um único lugar, com uma única tecnologia, você consegue construir o seu império, um grande negócio que fatura milhões e milhões de reais. E aqui a gente atende todos os tipos de food service, do pequeno, médio, até o grande. Então você pode começar trabalhando com a gente, faturando seus 10 mil reais, desenvolver seu negócio e quem sabe daqui a uns 5 anos você já não vai ter uma empresa faturando milhões aí por mês. E tudo isso usando uma única solução, o que é o mais legal aqui a nível de tecnologia. No único lugar você consegue construir uma grande empresa, tá bom? Se você quiser conhecer melhor, eu vou deixar um link na descrição. E para você que é um dono de agência de food market e está acompanhando a gente, não deixa de se inscrever no CW Club, o maior programa de parcerias para agências de food marketing. Hoje são quase 2.000 agências de marketing parceiras que acompanham aqui o CWCast, acompanham o nosso ecossistema e que estão presentes no CW Club para ter acesso, contato com outras agências que já estão em níveis mais avançados, com faturamentos milionários, e vocês sabem que a gente está falando de que as maiores agências de marketing de restaurantes do Brasil são parceiras Cardápio Web e você consegue ter acesso a essas agências dentro do CW Club. E fora isso, a gente então vai te acompanhar para te ajudar e te mostrar como que você trabalha food marketing do jeito certo para você construir um grande negócio, tá bom? Se você é uma agência, não deixa de se inscrever aqui no CW Club, beleza? Vamos lá, Enzo? Bora lá. Vou te mandar a primeira pergunta. Primeira coisa, maior erro dos restaurantes? Acreditar que o restaurante é um comércio, um negócio pequeno, sendo que é um dos modelos de negócio mais sustentáveis que tem no mercado. Ou seja, tratar o negócio com pouquíssima seriedade. Olhar o negócio como um comércio e não como uma empresa. Maior complexidade do setor? Te peguei. É difícil. Cara, dar prioridade para as coisas certas no momento certo. Ou seja,
Eu gosto. Entra um pouco na primeira pergunta, que é quando as coisas estão boas, eu tenho uma baita empresa. Quando as coisas estão ruins, eu tenho um comérciozinho. Então, eu vejo que a parte do conhecimento, da gestão das pessoas, do processo, que é o que a gente está falando aqui agora, que a gente trabalha muito isso, inclusive no Gestão Prática, a gente entende que o momento do cara é o momento que ele não sabe. Independente se ele tem ou não dinheiro no caixa, pô, paga da PF, velho. Faz um investimento, vai atrás. Eu não tô falando nem só no Gestão Prática, mas se o cara ele não sabe lidar com pessoas, ter gestão, fazer um básico mínimo DRE e um fluxo de caixa adequado, não é o negócio dele que é pequeno, é o conhecimento dele, a cabeça dele que é pequena. Cara, vamos lá. Tem uma coisa que a gente conversou aqui um pouquinho, que eu disse que ia tocar no assunto e eu quero trazer agora. Bora. Que é expansão de restaurante através da compra de outras empresas. Certo. Você me falou que foi vocês expandiram, até para compartilhar com a audiência, 4 lojas em 4 anos. É uma operação por ano. Para fazer essa expansão, você me disse que vocês usaram muito a estratégia de comprar outras operações que estavam funcionando. Isso. Eu quero entender, quando que faz sentido começar a comprar empresas? Cara, primeira coisa que a gente sempre olha, né? Ponto. Operação de rua é ponto. Né? 85% do sucesso da operação de rua é o ponto que ela tá. Uhum. Então a gente sempre começa olhando pelo ponto. Tá. Segundo, infraestrutura. Né? Então, o que já tem lá dentro? O que a gente vai poder reutilizar? O que oferece? Né? Passou no primeiro bullet point ali de ponto, é um lugar bacana, já tem alguma coisa, tá muito acabado, aí a gente vai pro terceiro ponto, terceiro bullet point ali, que é valor, né? Como que tá, qual que é o investimento necessário, não só em compra, mas em obra, né? Porque normalmente quando a gente faz compra, a gente entra com uma obra forte, né? Então vai ter um investimento em obra, então a gente atrela esses 3 pontos. Passou, aí a gente começa a olhar para custos, aluguel, contrato, vale a pena, não vale, né? Então, tem uma sequência de pontos até dar certo. Por exemplo, agora que a gente está fazendo a aquisição dessa nova casa italiana, a gente chegou a olhar umas 4, 5 operações, né? Aí uma tem a localização bacana, mas puta, dentro não tem nada, aí vai uma reforma muito grande. A outra não é um ponto tão bacana, mas pô, preço bom pra caramba, já tem coisa dentro, mas o aluguel é o contrato de 2 anos. Então sempre vai ter esse jogo de cintura que no início é importante olhar. Mas se eu fosse colocar 4 coisas importantes para começar a ser uma boa compra, é nessa ordem. O ponto tem que ser bom. Depois você olha para dentro, o que já tem na casa, vou ter que gastar muito para aí sim olhar para os custos que essa operação vai me dar. E aí, por último, valor do aluguel, que é importante, valor do aluguel, tempo de contrato, etc. E como empresa, quando que faz sentido eu comprar? Como empresa? Como empresa. Eu comecei a crescer, ok, tô pensando em comprar uma operação. Quando que faz sentido para mim comprar? Quando você já tem uma gestão, não vou nem falar que não dependa 100% de você. Não, mas é uma gestão já consolidada a nível de uma hierarquia que funcione. Né? A gente tem uma aula dentro do Gestão Prática que está em todas as nossas formações. A gente gosta até de falar que dentro do Gestão, que é a nossa escola de negócios, a gente não tem apenas mentoria. A gente tem uma mentoria, só que a gente tem formações. Porque eu falo que o dono de restaurante ele precisa formar a ideia que ele tem sobre o negócio dele primeiro, antes de querer que eu dê insight para ele, faz isso, faz aquilo, não. Ele primeiro precisa formar, é igual uma faculdade. A gente forma o cara para no campo de batalha ele começar a aplicar. Então é aula, cara. É uma aula. O cara senta e aprende. Porque quando a gente forma, quando a gente olha para crenças que o cara tem de acordo com o que ele pensa no mercado, e às vezes é um cara que já tem 5 anos de empresa, 10 anos, se eu falar para ele fazer alguma coisa, ele vai falar, isso é besteira, não funciona. Agora, se eu ensinar ele do porquê que eu vou pedir para ele fazer aquela coisa, vai fazer sentido na cabeça dele. Então, eu sempre falo que a hora de você crescer é quando você tem uma hierarquia bem estabelecida, para que
auxiliar de cozinha, o cozinheiro, o ajudante de cozinha, o cumim, quando ele tiver algum problema, pô, eu preciso de um band-aid, ele não te ligue, entendeu? Ou quando, eu tenho uma dúvida de pagamento, ele não vá no seu escritório. Se não, pensa, você vai estar focado no estratégico, no crescimento, querendo abrir mais uma casa, expandindo, tendo que atender funcionário que está te pedindo vale de R$100. Isso não é hierarquia. Você acredita que o CEO do Coco Bambu, founder, ele atende esse tipo de ligação? O cara que está na linha de frente de grandes negócios aí. Cara, a gente tem que ter esse limite, né? E não é que o funcionário não pode falar comigo? Não. Mas ele tem que ter um líder, ele tem que ter uma pessoa acima dele, um nível acima da hierarquia, para estar resolvendo isso. Então a empresa depende sim de você. Você é um cara importante, beleza. Mas, se você sai, tem responsáveis. Tem responsável, tem que ter. Vocês já tiveram alguns processos sucessórios. O que é que define uma boa sucessão e como que é a preparação desse sucessor? Cara, eu falo que assim, todo sucessor, quando tá entrando na empresa familiar, ele tem que ganhar todos os jogos da sucessão. E não só o jogo da empresa. Ou seja, ele tem que ganhar o jogo da confiança, ele tem que ganhar o jogo do comprometimento, ele tem que ganhar o jogo do lazer no fim de semana, ele tem que ganhar o jogo do networking, ele tem que ganhar o jogo das amizades, ele tem que ganhar o jogo do estudo, ele tem que ganhar o jogo de ir dormir cedo, ele tem que ganhar o jogo de postura e vestimenta. Ele não pode ganhar só o jogo do, eu tô aqui todo dia ajudando meu pai, ele não me dá a autoridade que eu preciso. Não é isso. Não é isso que ele quer. Não é só isso. Você precisa ganhar todos os jogos. Então adianta eu estar lá na empresa todos os dias, no horário, fui dormir cedo, não saio pra balada, não gasto dinheiro à toa, não sou um cara que na PF sou extravagante, e aí eu tô lá na empresa, mas eu tô com uma regata e um chinelo? Eu tenho tudo, mas eu vou de regata e chinelo pra empresa. Não ganhei esse jogo, perdi. Então eu vejo que, olhando pro meu processo de sucessão, o que mudou realmente a forma que o meu antecessor me enxerga dentro da empresa é a forma que eu me porto fora da empresa. Porque a maior mentira que você vai ouvir é: dentro da empresa nós somos um, fora da empresa somos outros. Mentira. É pai e filho, velho. Não tem essa. Aqui eu me pai e filho, velho. Você é pai e filho. Dentro da empresa é sócio? Sim, claro. Vai ter coisas que você vai fazer no particular, não vai estar cobrando na frente da equipe, isso é normal, mas, cara, não muda. Eu tô no sofá falando com meu pai de negócio, eu tô na mesa de jantar falando de negócio, eu tô no escritório falando da viagem. É difícil, não tem essa de, aqui a gente não fala de viagem, não existe. O pessoal que trabalha comigo que sabe, a gente brinca no escritório, zoa, fala de trabalho, é tudo misturado, cara. O meu RH é minha irmã, ela que cuida de todos os funcionários. Formada em psicologia, pós-graduada em psicanálise, pessoa que eu confio de olhos fechados em relação a pessoas. Às vezes a gente entra no escritório, estamos falando de uma tomada de decisão, de uma rescisão, ou de uma admissão, de um cargo novo. Daqui a pouco, quando a gente olha, a gente está falando de um acontecimento na janta da semana passada. Então é isso. O que precisa ter é todos os jogos bem estabelecidos. Eu tenho a garantia que a pessoa que está aqui dentro é a mesma que está lá fora. Não é diferente. Quando ela sai da empresa, ela não vira um cara que não vive os valores da empresa, não veste a camisa, que não gosta de trabalhar. Não, os mesmos valores que você tem dentro da empresa, você tem que ter dentro, fora. Por isso que você tem que ganhar todos os jogos da sucessão, cara. Entendi. Pô, legal. Legal, isso é um baita insight. Bacana, me ensinou um negócio legal. Cara, onde que as pessoas Você tem filho? Desculpa a pergunta. Não tenho. Não. Mas é para o seu processo de sucessão. Não, exatamente. Cara, vai ter um desafio aí. E é desafiador, cara. Desafiador. Não, é o natural. Se você quer ter uma empresa duradoura, tem outro caminho? Pois eu falei com a minha irmã esses dias isso, né? Falei, você sabe que você é sócia da empresa, né? Mas eu só faço RH. Você é sócio, você é herdeira. Uma hora, a escolha é sua, a velocidade disso acontecer. Porque hoje ela atua também em consultório, etc. A escolha de ser agora ou não é sua. Mas se amanhã você falar, quero ser sócio, eu vou começar a entregar isso, é sua, já é sua. Por natureza, você nasce sócio. E aí você se torna dependendo da sua velocidade. É isso. Eu acredito que a maioria das empresas que a gente tem aqui no Brasil, elas querem seguir o mesmo caminho. Aqui as que não quebram, né? Aí tem outras possibilidades. Você pode querer também transferir através de executivos, pode querer abrir um IPO e fazer uma coisa diferente, mas eu acho que é muito comum o cara querer
passar o bastão para frente para a própria família, Sim. construir empresa de família. A gente tem grandes exemplos aqui muito positivos. Acho que o mais conhecido que a gente tem atualmente é o pessoal da CIMED, né? Que ali Sim, uma coisa, um dado bacana, muito cara. legal. A cada 10 empresas no Brasil que se perpetuam por pelo menos 10 anos, 80% são de perfil familiar. Então, as empresas que passam de 10 anos, que já são pouquíssimas, 8 são perfil familiar. Cara, que doideira. Doideira, né? É legal, esse dado é bem bacana. Cara, onde as pessoas mais erram na construção de marca pessoal? Confundir marca pessoal com viralização, número, com engajamento. Marca pessoal é consistência e posicionamento. Uhum. Por exemplo, a gente tá falando do meu perfil pessoal no Instagram. Eu já bati 360 mil seguidores nas redes sociais. Eu tive uma época que eu tava ganhando 3 mil seguidores por dia. Legal. E é uma média de Reels ali com visualização a 300, 200 mil por postagem. Uhum. Hoje, eu tenho uma média de visualização de 8 mil views, 10 mil views. E eu tô com 260 mil seguidores. 100 mil a menos e a média é muito baixa. Qual época que você acha que minha marca pessoal tá mais forte? Agora. 10 vezes mais. 10 vezes mais forte. Porque eu entendi que posicionamento não é engajamento. Se eu quiser vender ou tiver uma estratégia de viralização para trazer lead, funil, topo de funil total, beleza. Agora, marca pessoal, vamos resumir uma frase? Marca pessoal é você ter visão de longo prazo e não de curto prazo. Uhum. Porque seguidor não diz tudo, né? Perfeito. Seguidor, visualização, nada disso importa. Agora, se você tem uma marca pessoal, por que tem influenciador com 80 mil seguidores que cobram o mesmo preço por um public post de um cara que tem 1,5 milhão de seguidores? Por causa disso, marca pessoal. O cara que tem 80 mil, ele é muito mais bem posicionado do que o cara que tem 1,5 milhão. Pro público certo, né? Estamos falando de 10, 12 vezes a mais, 13 vezes a mais do que o outro. Então, a marca pessoal ela é visão de longo prazo. Tem mercado, até porque tem mercados e mercados. Você falar sobre negócios, você tem um poder de influência muito maior. Vou falar sobre restaurante. Você tem um poder de influência muito maior no mercado, no setor, na venda de um produto que você ocasionalmente queira vender, do que, pô, estou me arrumando todo dia e aí eu vou ganhar um seguidor, mas às vezes não é um cara que ele vai querer comprar um produto meu. Sim. Falando sobre negócios ali, é um perfil diferente, então ter um seguidor bem qualificado, isso Perfeito. também é muito diferente. Quando eu postava sobre roupa, falava muito de viagem, postava, indo viajar, tudo assim, né? Topozão de funil, é o que eu falei. É top funil, né? Muita gente... Altamente engajado o perfil, fazia muita publicidade, já trabalhei com grandes marcas, já Rexona, Centauro, Adidas, Spoleto, Grupo Trigo, fiz muita coisa já. E aí eu saía para uma festa, me reconheciam. No shopping, me reconheciam. Num restaurante, me reconheciam. Mas era sempre um público, um mais novo, um mais velho. Hoje em dia, me reconhecem em restaurante e em evento de empresários. Só. Por exemplo, eu fui lá no G4 Valley. Cara, foi animal, assim. Eu fazia tempo que eu não tinha aquela experiência. Legal. O pessoal me reconhecendo assim, a rodo, só sucessor. A mesma coisa em restaurante. Restaurante não dá pra ir mais. Restaurante não dá mais pra ir. Os caras já sabem, já começa a olhar diferente, aí já põe o melhor maître da casa pra atender. Isso é bacana pra caramba, né? Mas todo restaurante aqui em São Paulo que eu vou, cara, o pessoal reconhece. A gente foi recentemente agora em um, fui com meu pai não é de beber. Aí o cara trazia champanhe, aí garrafa de vinho, aí é licor. E meu pai saiu de lá, cara, zureta, até porque não é acostumado a beber. Mas é muito bacana e é um trabalho de posicionamento que a gente faz e que a gente vê o resultado na rua, claro, com métricas também, acompanhando isso. Mas na rua é a prova real, né? É a prova real. Show de bola.
Enzo, cara, obrigado pela Obrigado participação. você, O cara. Dá a bate-papo mão foi... direita aqui, que senão dá azar, Não né? dá azar. Valeu, obrigado vocês aí pelo convite, por ter Não, recebido a gente. foi bem legal, bate-papo bem bacana, direcionado aqui para sucessão, para gestão. Acho que é um tema muito importante para o restaurante começar a trabalhar, pensar sobre isso. E, de fato, a gente tem uma problemática de mercado, de construção de consciência, que precisa, através do educacional, chegar na ponta, chegar no cara que trabalha com restaurante para ele entender. Você pode trabalhar menos, ganhar mais, se você focar na educacional, se você aprender, se você estudar e entender como é que funciona esse jogo. O jogo de empreender, de ter uma empresa, um negócio, é muito sobre trazer gente certa. Obviamente você vai ter ali um momento na trajetória que você vai ter que ser muito mão na massa, para tirar do 0 para 1 é muito mão na massa. Sim. É porrada, é noites em claro, realmente é o caminho. Mas quando você começa a ter mais robustez de negócio, o negócio começa a crescer, você tem que trazer gente boa para começar a te ajudar nos níveis que você tá. Não vou trazer um cara que tá 10 níveis à frente do meu, porque esse cara não vai nem saber trabalhar no meu nível. Eu tenho que trazer um cara que tá às vezes os 2 níveis na frente do cara, meu, se os que ele me seus ajuda. problemas de um ano atrás, se os problemas que você tinha um ano atrás são os mesmos de hoje, tem alguma coisa Tem errada. coisa errada. Tem Alguma coisa errada. errada. Porque é como a gente estava falando sobre as prioridades. Tem que escolher o que é que você vai focar agora, vai resolver esse problema, vai colocar uma pessoa boa à frente disso e vai resolver um outro problema. E quanto mais problema você resolve, mais a sua operação vai crescendo, daqui a pouco você tem um negócio gigantesco. Perfeito. Mas a primeira coisa é você criar esse nível de consciência de, peraí, o jogo certo não é eu ter uma empresa que está faturando 200 mil e eu estou morrendo de trabalhar sem um fim de semana livre. Não, não é isso. Porque senão é uma loucura, você não vai aguentar esse ritmo pro resto da sua vida. Você precisa, sai um pouquinho, bota gente boa para tocar essa operação no seu lugar, abre um pouco mais de mão de margem, mas você recupera lá na frente, por quê? Porque você vai ter mais tempo para pensar no nível estratégico, vai ter mais qualidade de vida, vai viver melhor e vai começar a entender como é que funciona o jogo da gestão, da escala do crescimento, né? Esse é o caminho. Show. Enzo, por favor, cara, finaliza aí e convida o pessoal para te acompanhar. Boa. A turma que está assistindo a gente, principalmente empresários do food service, comércio alimentício, convido vocês a conhecerem mais sobre a nossa escola de negócio. Nós dizemos que nós somos o braço direito do dono de restaurante. Realmente entramos aqui para trazer mais educação, mais conhecimento. Não só para solucionar seus problemas, mas a gente entende que a consequência é o problema resolvido. Mas antes disso tem um mar de coisas e informações que você precisa aprender. Ou seja, a educação para o dono de restaurante está dentro das nossas formações, dos nossos acompanhamentos. Convido você a seguir a gente em nosso Instagram, Gestão Prática _. E, claro, se você estiver aqui em São Paulo ou não também, mas quiser participar de alguma imersão presencial por um preço bem acessível, nós fazemos a cada 45 dias uma imersão presencial. A gente estava até conversando aqui que a estrutura que a gente traz para essa imersão presencial é bem diferenciada, né, para trazer ali uma sala de aula mesmo, nada de cadeira, anotação na perna, não, uma sala de aula para formar a sua ideia e aí sim você tomar a decisão. A nossa missão é chegar em 2030 com 5 mil empresários formados, até agora foram 170. Se você quiser fazer parte dessa história, dessa jornada, não sei se vai ter um QR Code ou tá no link da bio, deixa aí que a gente está aqui à disposição para te atender. Temos um time ali de especialistas pronto para entender qual que é o seu cenário e trazer a solução ideal para o teu momento, beleza? Show de bola, show de bola. É isso aí. Para você que é um dono de restaurante, não é cliente da Cardápio Web ainda, o link está na descrição. Dono de agência, não é parceiro nosso ainda. CW Club está na descrição também, para quem quiser acompanhar o Enzo. As redes sociais dele vão estar todas aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no YouTube da Cardápio Web, neste canal de YouTube que você está vendo esse vídeo do CWcast, no Spotify também, que a gente também tá por lá, e seguir a gente nas redes sociais, cardápio.web, cw.cast, cw.club. E se quiser me acompanhar também, cara, é Glauton_Santos aí no Instagram. Fechado? Valeu, pessoal, tamo junto, obrigado, vamos nessa. Valeu. Valeu.